Oi, meu nome é Bruna e esse é o canal Refúgio Literário. E hoje nós vamos iniciar uma série especial, onde nós vamos fazer a análise, à luz da psicanálise, de mitos e contos ligados à Quaresma e ao imaginário popular brasileiro. Se você gosta de conteúdo de livros, filmes, séries e psicanálise, eu peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e a gente começa o vídeo depois da vinheta. Se você, assim como eu, é nascido no Brasil e principalmente se você nasceu numa cidade pequena, é muito provável que a sua infância tenha sido recheada de histórias de terror relacionadas ao período de Quaresma. A minha avó era uma pessoa que contava muita história de terror para mim e para as minhas primas, então eu tive a minha infância inteira repleta de contos de terror, de contos que falavam sobre almas nas janelas, de contos que falavam sobre lobisomens, sobre mula sem cabeça, e grande parte desses contos eles estavam relacionados ao período de Quaresma. Pensando nisso e como isso é tão popular pra gente aqui no Brasil, eu decidi trazer pra vocês agora esse especial onde a gente vai analisar esses contos à luz da psicanálise e tentar entender, além do entretenimento, o que eles vão trazer pra nossa vida. O primeiro conto que eu acabei escolhendo pra poder tratar aqui com vocês é o conto da mula sem cabeça. Pra quem não sabe, a lenda da mula sem cabeça diz que existe uma mula que nas noites de quinta pra sexta-feira acaba correndo pelos campos e pela cidade de forma desenfreada, de forma animalesca, sem controle, mas essa mula não tem a sua cabeça e no lugar onde estaria a sua cabeça ela tem chamas saindo de lá. E essa lenda, na verdade, é uma lenda que não teve origem no Brasil, mas sim teve uma origem ibérica e ela veio para o Brasil desde o período colonial. Então ela era contada tanto por portugueses quanto por espanhóis e com o tempo ela acabou sendo abrasileirada e a gente acabou trazendo essa parte mais rural, essa parte um pouco mais brasileira para essa lenda. Mas existem algumas versões da lenda da mula sem cabeça que eu acho interessante da gente saber. A versão principal seria que essa mula, na realidade, é uma mulher que foi amaldiçoada porque teve desejos sexuais ou então teve uma relação sexual com um padre. E então, por ela ter cometido esse pecado, o fruto do pecado dela foi a maldição, que a transforma em uma mula das noites de quinta para sexta-feira e a transforma nesse animal amedrontador que acaba batendo nas pessoas, até mesmo matando as pessoas em algumas versões. A outra versão é que na realidade não existe um padre, mas sim um namorado ou um homem qualquer, e que essa mula é uma mulher que foi amaldiçoada por ter tido relações antes do casamento com o seu namorado. E uma versão muito diferente dessa é a versão de que na verdade existia um rei e uma rainha, e essa rainha gostava de andar sozinha pelos cemitérios na parte assim da tarde para noite. Um dia o rei ficou curioso porque que a mulher dele andava tanto nos cemitérios. Quando ele chegou no cemitério seguindo ela, ele acabou vendo ela comendo o corpo de uma criança que havia morrido na noite anterior. E ele ficou assustado, gritou. Ela também se assustou com a presença dele e gritou. E nesse momento em que ela grita, ela acabou se transformando numa mula sem cabeça, com chamas flamejantes saindo do seu pescoço. E ela nunca mais voltou à forma humana. Mas essa terceira versão, ela praticamente nunca é contada. A versão que a gente realmente conhece popularmente são essas duas, de que foi uma mulher que acabou tendo relações com o padre, ou então uma menina que acabou tendo relações antes do casamento. O que é interessante? Essa mula ela tem algumas características que ela está presente em quase todas as lendas. Então ela tem sempre os cascos de ferro ou de ouro e ela tem um freio aonde seria a sua boca, mas na verdade estão ali as chamas. E mesmo ela não tendo cabeça, ela tem esse freio que a segura, e uma parte da lenda fala que se você conseguir tirar esse freio, você consegue libertar essa mulher dessa maldição. Interessante que, dentro dessa cultura popular que a gente conhece, dentro desse folclore, essa mula, por mais que ela esteja encantada naquele momento, ela sofre na forma real física dela, de mulher, todos os ferimentos que a mula adquiriu na noite anterior. Então essa mulher percorre em algumas vezes 7 campos ou 7 cidades até voltar a ser uma mulher, e todos os machucados que ela acabou aderindo nesse percurso acabam sendo manifestados também no seu corpo de mulher físico. Então essa seria a maldição que essa mulher teve por conta desse pecado sexual cometido. É importante também a gente entender o porquê da mula, porque não um cavalo, um boi, enfim. A mula, tradicionalmente, era um meio de transporte da Igreja Católica, dos clérigos. Então a mula era utilizada como meio de transporte desses padres, desses sacerdotes. Por isso que a lenda, quando está ligada principalmente a essa questão dos padres, faz muito sentido até histórico,
Sentido não faz, né? Mas vocês entenderam, a lenda faz um pouco de sentido no sentido histórico por conta disso, porque a mula era um meio de transporte que estava ligado sim à Igreja Católica, então a lenda acabou trazendo também essa questão histórica. O que é interessante da gente entender? O padre em questão, ou então o homem em questão que se relaciona com essa mulher, ele não é citado como amaldiçoado. Somente a mulher é citada como amaldiçoada e essa maldição pode ser quebrada de algumas formas. Uma delas é, como eu falei para vocês, a retirada do freio, outra é a retirada do sangue dessa mulher, e a outra forma seria um padre amaldiçoar a mula por 7 noites seguidas depois de 7 missas. E essa maldição também seria quebrada, mas a mulher ainda assim teria uma exposição social depois da quebra dessa maldição. Mas você consegue perceber que em qualquer tipo de quebra de maldição ou qualquer versão da história, a mulher acaba sendo amaldiçoada e não o homem em questão. E essa é uma questão muito importante, porque pensando que os mitos e lendas têm sim um fator fortíssimo de controle social e também eles têm a intenção de manter certas pessoas no poder, dar poder para certas pessoas, tirar o poder de algumas classes, a gente precisa ter isso em mente, porque a literatura e os contos e mitos, eles não são em vão, eles têm uma questão social muito forte, uma questão psíquica muito forte. A gente entende que quando a gente amaldiçoa a mulher e não o homem, a gente ainda dá aos padres um lugar legítimo dentro da Igreja Católica ou então dentro da posição social que ele se encontra, mesmo quando eles cometem pecados. Quando a gente entende que a maldição ela recai apenas sobre a mulher, a gente isenta o homem do fruto do pecado. Então todo fruto do pecado é colhido pela mulher e o homem acaba sendo condenado, em alguns casos, apenas na vida eterna e não na vida terrena física, e isso acaba legitimando esses padres continuarem na sua posição social ou então na sua posição de poder, mesmo depois de terem cometido algum pecado, principalmente de ordem sexual. Então aí a gente já começa a entender que existem alguns elementos nessa lenda da mula sem cabeça que não são elementos de terror, mas são sim elementos de coerção social e de repressão, principalmente da sexualidade feminina. Quando a gente vai falar dessa questão da repressão da sexualidade feminina, é sim o aspecto mais visível desse conto, porque você entende que a sexualidade feminina, no caso da mula sem cabeça, do conto da mula sem cabeça, ela é temida e ela também é repreendida. É temida a ponto de você entender que uma mulher que teve desejo sexual ou então que se deitou com um homem é amaldiçoada, e ela é repreendida porque as mulheres que escutam esses contos, principalmente na época em que eles começaram, entendem que se elas fizerem isso, elas serão amaldiçoadas também. Então o medo, ele vem como uma forma de repressão social e ele vem como uma forma de colocar a mulher no lugar onde a sociedade gostaria que a mulher estivesse e reprimir essa sexualidade feminina. Existem outros elementos ali dentro desse conto que faz com que a gente também consiga compreender essa questão do problema com a sexualidade feminina, como por exemplo a presença do fogo ali. O fogo, ele tem duas representações dentro desse conto. Ele pode representar tanto a punição eterna, porque dentro da doutrina católica a gente entende que a punição eterna seria queimar no fogo eterno quando você comete um pecado. Então o fogo, ele tem tanto essa representação do pecado, de realmente arder em chamas por conta do pecado, mas ele tem uma representação também da libido e do desejo sexual. Então uma mulher que virou uma mula acabou perdendo a sua identidade humana para ter uma identidade animalesca, fora do controle, e a ardente demonstra sim essa peculiaridade, esse medo que eles tinham em relação à sexualidade feminina, associando geralmente esse fogo a um fogo que consome, mas também a um fogo que chama atenção. Então o fogo, dentro desse contexto, ele tem as duas interpretações, ele pode representar tanto a punição quanto o desejo. Outro elemento muito importante é a perda da cabeça. Quando a gente fala em cabeça, principalmente quando a gente vai analisar a psicanálise, quando a gente vai utilizar contos infantis à luz da psicanálise, a cabeça, ela tem muito essa questão da identidade. Quando a gente fala de cabeça, a gente está falando de identidade, de personalidade. E quando essa mulher, ela perde a cabeça, ela perde quem ela é e ela se torna apenas o seu instinto. Então ali a perca da identidade humana
para deixar vir à tona só um instinto animal desenfreado. Então aí existe também um elemento muito importante que está demonstrando que na verdade essa mulher ela não é uma mulher, ela é um animal por ter sucumbido aos seus desejos carnais. E isso é um elemento muito interessante desse conto também. Uma coisa também atrelada à cabeça é o fato de existir ainda assim um freio nessa mula, que na verdade é uma mulher, mesmo após ela não ter cabeça, ela não tem boca, mas ainda assim ela tem um freio. Então existe uma representação de que existe sim uma forte tendência a ter um domínio feminino, mesmo quando essa mulher já não tem fala, já não tem mente, já não tem nada, ainda assim ela tem esse domínio sobre ela, porque o freio continua ali. Parece às vezes muito viajado a gente falando isso, mas você tem que entender que esses contos eles foram construídos para entrar no imaginário popular e para ir criando pouco a pouco uma mentalidade social. Então hoje em dia, quando a gente vê da perspectiva feminina atual, é óbvio que uma mulher não vai ter medo de ter a sua sexualidade explorada porque ela vai virar uma mula sem cabeça, mas existem outros fatores que são impostos às mulheres hoje em dia, que muitas vezes não são mitológicos, mas podem ser religiosos, podem ser morais, que fazem com que essas mulheres não se sintam bem com a sua própria sexualidade e que se sintam de qualquer forma amaldiçoada, mesmo que não seja para virar uma mula sem cabeça. Então, contos assim, eles têm uma tendência a deixar sua marca social, mesmo que eles venham a ser modificados e mesmo que eles venham a tomar o lugar realmente de mitologia, eles deixam uma marca social ao longo da história que dificilmente é apagada, tanto que a sexualidade feminina ainda é vista em muitas culturas como algo a ser temido e como algo que é na verdade amaldiçoado, tanto que muitas pessoas acabam vinculando o pecado original à sexualidade feminina. E essa noção que a gente tem desde essa época da Igreja Católica e da Idade Média acaba sendo levada de ponto em ponto até a gente ter a realidade que nós temos hoje ligada à sexualidade e ao feminino. E por último, o fator que eu acredito que talvez seja o mais interessante é a transformação da mulher em um animal. Então, quando a gente está falando ali de uma mulher que teve desejo, esse desejo é visto como amaldiçoado e essa mulher ela perde totalmente a sua integridade física e a sua caracterização como ser humano e ela se torna um ser animalesco mesmo. Tanto que a mula sem cabeça ela é descrita como um ser desenfreado e sem controle. Então, a mulher, a partir do momento que ela entra em contato com essa sexualidade, ela acaba se tornando um animal e ela perde a sua dimensão humana. Perdendo a sua dimensão humana, ela perde também a necessidade de ser respeitada e a necessidade de ser olhada como um ser humano. Então é muito interessante que essas lendas, elas são interessantes, elas são legais. Era muito legal escutar você vendo, a avó viu uma mula sem cabeça no sítio, e toda a família, eu acho, brasileira tem essas histórias, mas elas têm sim uma questão social que deve ser analisada, uma questão até mesmo de arquétipo que deve ser analisada, uma questão mental que deve ser analisada, porque elas vão levando a gente a ter uma noção sobre sexualidade, uma noção sobre feminino que é construída por meio dos mitos e lendas. Então é sempre interessante você avaliar, sim, é muito legal você ver essa parte de mitologia, é interessante, eu acho que faz parte do imaginário popular brasileiro, é cultural, é gostoso, a gente valoriza muitas vezes os monstros americanos e não valorizamos os brasileiros, mas a gente tem que entender a origem e a real intenção por trás dessas lendas. Então, quando você analisa uma lenda como Mula Sem Cabeça, além do entretenimento, você tem que analisar o que as pessoas queriam dizer com essa lenda e qual foi a função social que ela exerceu. E nesse caso, é inegável que a função social de controle da sexualidade feminina é latente e completamente evidente dentro da lenda da Mula Sem Cabeça. Vou trazer para vocês também outras lendas que a gente tem no Brasil, como por exemplo, o lobisomem ou então a Caminhada das Almas, que são lendas muito interessantes desse período de quaresma. Deixa aqui embaixo nos comentários se você quer ver alguma lenda diferente, se você quer que eu faça alguma análise de uma lenda diferente, me diz o que você gostou ou não desse vídeo, o que você achou dessa história e da perspectiva que a gente tem de sociedade e a perspectiva psicanalítica também dessa história. E se você gostou desse vídeo, eu peço o seu like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!